Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração já há algum tempo. Mas antes eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu quero pensar com você nesse texto muito interessante, porque esse 2021 é o ano da cruz, o ano da cruz. E a temática de hoje vai falar exatamente deste assunto, o ano da cruz. E o texto diz que eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E nesse texto fica claro que não tem alternativas diferentes, por mais que você queira formatá-la e por mais que você quer descer ao coração, não outro caminho para você chegar ao céu a não ser Jesus Cristo. E este ano nós vamos pensar bastante sobre esta temática, porque, queridos, há uma coisa na mentalidade humana de querer criar caminhos alternativos para chegar-se ao céu. Existe na mentalidade do ser humano criar jeitinho, principalmente no Brasil, criar jeitinho para as coisas. E não foi diferente desde a criação do mundo. E quando nós abrimos nossa Bíblia, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 3 e 7, e se você, a Bíblia, aí não importa se é em papel ou se está no seu smartphone, enfim. Gênesis capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E lá em Gênesis capítulo 3 e 21, diz o texto: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Eu quero pensar com você o seguinte: quando nós pensamos em alguns países, e eu não posso citar todos aqui por questão de tempo, mas como nós pensamos, por exemplo, em Portugal, quando nós pegamos, esquecendo a parte das piadas que são oriundas, né, daquele país, ou pelo menos da mentalidade daquele país, existe uma outra que nós pensamos, por exemplo, bacalhau. Bacalhau, nós pensamos em Portugal. Nós pensamos, por exemplo, em queijo suíço, nos faz lembrar da Suíça. Quando nós pensamos na Espanha, nós lembramos das touradas que acontecem na Espanha. Bom, na Itália, nós lembramos da macarronada, da pizza e por aí vai. Mas quando nós falamos do Brasil, no Brasil, uma das coisas que sobressai é o carnaval. E quando se fala em carnaval, lembra-se do Brasil. Mas além do carnaval, tem uma outra coisa que sobressai. E qual a outra coisa que sobressai no Brasil? O jeitinho brasileiro. Eita, jeitinho brasileiro. O Brasil é uma festa de janeiro a dezembro, quando nós pensamos no jeitinho brasileiro. Aqui a gente toca a vida tirando o sarro e rindo das coisas. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu não sei se foi vídeo ou se foi TV, eu não me lembro, né? Acho que foi vídeo, que TV eu não assisto muito, não vejo muito, e onde o apóstolo Valdemiro, ele estava dizendo assim: os corintianos fizeram a camisa, ou pelo menos me colocaram dentro de uma camisa onde estava lá a Crefissa, e ele, naquele momento, já disse logo: ela não me patrocina nada,
e, na verdade, colocaram assim, na linguagem dele: Palmeiras contrata um novo técnico, Valdemiro Santiago, tem mundial e faz milagre. O brasileiro é criativo, o brasileiro eles na palavra dele, eu estou repetindo o que ele disse aqui. E esse jeitinho, essas coisas, o brasileiro tem. E todos nós temos noção do que é o jeitinho brasileiro, e nós podemos identificá-lo em diversas situações do cotidiano. Por exemplo, todos nós aqui, se não estamos num banco escolar, já passamos por ele. E no colégio, quando você senta na cadeira e que a mesa ela começa a balancear, a gente faz assim. A gente, professora, com licença, ou professor, com licença, ele diz: o que você quer? E você diz assim: eu preciso falar com o gestor de patrimônio da escola, porque a carteira está balançando, eu preciso fazer uma notificação para trocar a carteira, porque do jeito que está, não pode ficar. É assim que a gente faz, não é? Não é. O que a gente faz? Vai lá no caderno, rasga uma folha, dobra aquela folha, dobra de novo, dobra outra vez, coloca a folha na boca, morde e coloca onde? Debaixo da carteira. Resolveu o problema? Resolveu. O jeitinho brasileiro é esse. Bom, tem mais? Tem. Dia desses eu vinha de Nova Venécia com meu filho, e aí à esquerda o paralama dianteiro do carro começou a bater. Eu falei: vai cair. Antes de cair, ele parou à margem da estrada, desceu, olhou, viu, o parafuso saltou. O senhor tem barbante aí? Porque naquela mochila, alguém me perguntou, uma abordagem muito interessante, perguntou: o que você leva aí dentro? Aí eu falei: por que não? Pode ser uma bomba, porque você não sabe, essa mochila está sempre pesada. Aí ele perguntou: você tem barbante? Eu disse: não, mas eu tenho aqui fita crepe. Eu falei: serve. Ele me devolveu pela metade, ligou o carro e saiu. O barulho parou. 60 dias eu perguntei: consertou o paralama do carro? Ele disse: ainda não. Eu falei: por quê? Estou esperando mais uma peça quebrar, que leve tudo junto. Irmão, o jeito do brasileiro é interessante, a gente fica e não para por aí. E isso estou falando a mínima coisa. Quer ver uma coisa interessante? Pode ser que na sua casa não tenha torneira. Torneira começa a pingar, você faz o quê? Você chama assim: vou ligar para o hidráulico lá, o camarada que mexe com água, para tocar a torneira rapidamente, porque essa torneira não pode ficar pingando água. Vai para o chuveiro, eu vou dar um jeito aqui. O que a gente faz na torneira? Amarra um pano. Aquilo passa 60 dias, 90 dias, cria um limo. E a gente bebe água, está limpo, porque o pano está se virando. E está ali. Enquanto não estourar, a gente não muda. E no banheiro? Amarra um arame, amarra qualquer coisa. Está resolvido. Irmãos, isso sem falar em retrovisor de moto. Esse dia eu passei na rua, estava um carro do vidro traseiro todo envolto com aquela fita larga para segurar, estava caindo. 30 dias depois eu passei pelo carro de novo. Como é que estava o para-brisa? Do mesmo jeito.
E assim a gente vai vivendo, e isso são as famosas gambiarra ou improvisos. Isso sem falar, irmãos, quando a nossa casa está precisando de mais um cômodo, a gente vai lá no desenhista e manda ele faz um projeto de um quarto para mim. Faz um puxadinho. E aí chama o pessoal da igreja, porque rapidinho é só um cômodo só, põe a internet e está resolvido. E o puxadinho fica lá. Irmãos, é uma dificuldade depois para você agregar a casas, quando você quer fazer isso, agregar da escritura, para você fazer todo esse processo, é complicado. Mas a gente, irmão, tem um ponto de vista criativo. E esse ponto de vista criativo é bom e é ruim. É ruim porque é bom quando você tem logo uma alternativa. Eu vou fazer isso e vai resolver o problema. Mas é ruim quando aquilo perpetua de forma equivocada e é paliativo e não traz o resultado eficaz. O jeitinho brasileiro é, sem dúvida, uma característica marcante do nosso povo. Isso pode nos trazer coisas boas e inovações para o nosso cotidiano, irmãos, mas é preciso estar atento, porque o momento em que utilizarmos isso de forma a nos beneficiar com relação aos outros, nós estaremos sustentando uma visão negativa de malandragem e, portanto, de pessoas corruptas. O problema maior, quando o jeitinho brasileiro internaliza, irmãos, tudo que a gente faz é para resolver uma situação do momento. Isso fica tão internalizado que nós queremos também fazer gambiarra espiritual na nossa vida. E gambiarra espiritual é complicado. Gambiarra espiritual, irmão, não lhe dá a oportunidade de você entrar no céu. Muitos acreditam que o cara lá de cima é legal, que o cara lá de cima aceita tudo e não vai cobrar nada, mas um dia a conta vai chegar e eu e você teremos que pagar. Ou a gente entra no caminho da cruz e faz a coisa de forma correta, ou caso contrário, nós vamos pagar um preço muito caro. É tão caro. Esse dia, Nise chegou para mim e disse: nós temos que trocar a mangueira do gás. Eu falei: eu vou trocar. Passou 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120 dias, talvez um ano, porque o gás fica na parte externa da casa. Um dia eu fui almoçar e deitei. Antes de pegar no sono, estou vendo um barulho. Eu falei: que é isso? Não quer nada ligado em casa? Coloquei a cabeça para fora da janela. O vizinho está tudo silêncio. Deitei de novo e está... Eu falei: entrou cobra aqui dentro de casa? Sei lá o que é. Eu coloquei de novo a cabeça e deu vontade de olhar para o lado do bujão. Eu olhei. Era o quê? A mangueira saiu. E agora? O que é que nós vamos fazer? Jogar um pano? Eu falei: não está pegando fogo. O que a gente vai fazer? Olhei. O desespero é tão grande que a gente vai assim: Nisa, está vazando o gás. Ué, fecha a torneira. Fechei a torneira. E agora? Vamos caçar outra coisa? Não. Vamos na mesma e coloca. Está lá até hoje, até folgar de novo. Eu vou pagar um preço muito caro por isso, irmão. Pode ser que seja um momento que eu não esteja em casa, seja um momento à noite, a gente fica prorrogando, pastor Alain, as alternativas, e aí a gente quer fazer a mesma coisa com relação às coisas de Deus. Assim, a gente toca a vida, irmãos, à base do samba de Zeca Pagodinho, que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Mas quando nós pensamos nisso, nós acreditamos não que Deus é brasileiro e que no fim das contas vai dar uma colher de chá para todo mundo. Sabe, Jesus vem buscar um povo zeloso, escolhido e de boas obras. Boas obras. Não é povo que dá jeitinho nas coisas para poder ficar bem na fita e na foto. Tem gente, irmãos, afundando o pé na jaca e depois com remorso querem satisfazer a consciência com jeitinhos espirituais para mentir para eles mesmos que estão bem, mas não está. Sabe perfeitamente que não está. Gálatas 6:7 diz o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois que o homem semear, isso também colherá. Não tem como, irmãos, a lei da semeadura é uma verdade. Pessoas que se condenam ao fogo do inferno na tentativa de resolver algum problema ou situação difícil, irmãos. Sabe, alguns têm aquela esperteza ou se acham hábeis demais. Conhece, não olhe para trás, não faz isso, nem olhe para a pessoa que está do seu lado. Você conhece daquele marido que vive flertando mulheres alheias e depois paga de bom marido para a esposa? Pois é, tem gente na igreja fazendo a mesma coisa com Deus. Fica flertando com o diabo e fica dizendo, eu estou bem com Deus. E esse está bem com Deus, as pessoas inventam para fazer as coisas na casa de Deus para dizer que está bem com Deus. Estou olhando para a Évita ali, é do louvor. O que você é? Eu sou do louvor. E daí? E daí? Você pode ser do louvor, mas se você não for de Deus, Jesus vai voltar e você vai ficar com sua guitarra, com seu contrabaixo, din-din, dom-dom, e descerá para o inferno. Não tem jeitinho brasileiro, não tem criatividade que você faça para negociar com Deus. Tem gente, irmãos, que não só é o teclado, não só é a guitarra, não. O dízimo. Papelzinho, nome, caligrafia bonita, deposita no gasofilácio. Jesus me perdoou. Você descerá para o inferno com seu dízimo e tudo, se você não acertar os seus passos com Jesus. Dízimo não salva. Os salvos dizimam, é diferente. É um ano, irmão, de nós acertarmos a nossa vida, se der tempo. Caso contrário, não vai dar tempo, porque Jesus pode aparecer para mim e para você agora. Mas se não aparecer agora, na saída do templo, e se não for na saída do templo, à noite, se não for à noite, qualquer hora vai aparecer. E as pessoas ficam dando um jeitinho em dízimo, em oferta, em jejum. Pecou. Vou fazer um jejum. Vamos tomar um café, irmão, estou de propósito. Aí o remorso passou aquela sensação de que fez a coisa errada, faz o quê? Erra de novo. Por que errou de novo? Porque está tentando dar um jeitinho de negociar com Deus. Amados, não tem como essa questão, eu fui na terça do poder, glória a Deus que você está aqui, eu fui no Tadel, glória a Deus que você participa do Tadel, mas terça do poder, Tadel, culto de celebração não leva ninguém ao céu, a não ser Jesus Cristo, exclusivamente Jesus que te conduz ao céu. Aí o crente em Jesus, ele está na terça do poder, o crente em Jesus, ele está no Tadel, o crente em Jesus está no culto de celebração. O culto de celebração faz com que ele esteja na célula, mas primeiro, eles têm que estar em Jesus, porque se não tiver em Jesus, tudo que você faz passa, permanece aqui e você não tem a salvação em Deus. Amado, esse negócio de dar jeitinho, tem gente, por exemplo, que fica
dizendo que tempo de crente salva. Eu não sei onde o pessoal está com a cabeça. Tem alguém que pergunta assim: eu tenho 40 anos que sou batista. Você pode ser batista, você pode ser aquilo que você quiser ser, mas se você não nascer de novo e não tiver um compromisso com Deus, você está irremediavelmente perdido. Não tem esse negócio, pois o meu pai foi quem fundou essa igreja. Irmão, pode ser pai, pode ser sua mãe, pode ser sua família inteira. Se você não tiver um caso sério com Jesus, você está perdido. Não é carteirinha de membro, não é um certificado de batismo que me faz membro ou membra da igreja. A título de curiosidade, membra não existe, pelo amor de Deus, tá bom, irmão? Você é membro mulher, você é membro homem, você é membro do corpo de Cristo. Não existe língua membra. Não existe cabeça membro, não existe, não, irmão, você é membro do corpo de Cristo. E tem gente, eu sou membro da igreja, já faz não sei quantos anos. Você pode ser a vida inteira, mas se não tiver caso com Jesus, você está no inferno. Não tem negócio de tapar o sol com a peneira. Irmão, a lógica é bem simples. Você faz o que faz porque se sente bem assim, porque as pessoas gostam muitas vezes de mentir. Mentir para quem? Para elas mesmas. E aí quando a gente mente, irmão, não tem nada de mais nisso, né? Tem. Jesus disse: quem é o pai da mentira? É o diabo, é Satanás. E se você mente, você é filho de quem? De Deus ou de Satanás? A resposta é sua. Então a gente precisa parar com essa ideia, irmão, de ficar camuflando as coisas. Deixe de dar uma boa notícia. Você precisa de viver algo extraordinário. E hoje pode ser esta noite que nós possamos focar o nosso pensamento em Deus. Porque, irmãos, quando eu li o texto da palavra do Senhor, o texto está dizendo que Adão, juntamente com sua mulher, eles cozeram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Jeitinho. Mas lá no capítulo 3 e 21 está dizendo: o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Não foi folha de figueira, Deus fez a roupa especial. Se você está nessa e agora só vai se lembrar isso, irmãos, daqui a algum tempo, a Páscoa está chegando, a gente vai agora trocar ovo de Páscoa à vontade, comer roupa, eu vou comprar, eu vou dar ovo de Páscoa na célula, aí passa essas questões de datas comemorativas que nós lembramos das coisas e queremos cobrir o nosso pecado, irmãos, e a gente vai lembrar isso depois lá no final do ano, negócio de Natal. Eu quero dizer para você que para viver o Evangelho é viver todos os dias da nossa vida. Viver a realidade de Jesus precisa ser hoje, precisa ser amanhã, precisa ser sempre, mas é realidade, não é jeitinho, irmãos. Eu quero te dar uma boa notícia, e a boa notícia é que o Evangelho, a pessoa bendita de Jesus Cristo, ainda continua oferecendo a mim e a você, a todo pecador que se arrepende e confessar que Jesus Cristo é o Salvador. Ele continua oferecendo para você a oportunidade de você se organizar, você se refazer e entrar no processo de comunhão com Ele. Irmãos, a gente precisa entregar-se a Jesus agora, hoje. Não deixa para amanhã, porque na virada da vida não vai ter jeitinho brasileiro na parada, não tem jeito. Lá no céu não tem como subornar São Pedro. Aqui, São Pedro, deixa eu passar, abre a porta do céu para mim, deixa eu entrar. Não, irmão, lá não tem esse negócio.
A afirmação mais radical da Bíblia é em João 3,18, diz assim: quem crê em Jesus não está condenado, mas quem não crê já está condenado. Isso, irmão, não é brincadeira de Deus. Nós precisamos acordar. Não vai ter jeitinho brasileiro na porta do céu. Tem uma coisa, irmãos: se o diabo não pode te impedir de viver, ele intentará de paralisar através do pecado. Mas tem um texto na Bíblia que eu gosto bastante. Qual é o texto da Bíblia que eu gosto bastante? 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus está nesta noite a oferecer esta oportunidade de relacionarmos com Ele. Deus tem sonhos para você, Deus tem sonhos para mim, mas o diabo tenta matar isso, e quando o seu plano A falhar, o plano B entrará em execução, e aí ele inocula o pecado no coração dessa geração para corrompê-lo. Há um texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Irmãos, o mundo espiritual é coisa séria. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos isso acontecendo na geração de Moisés. Ele fez isso para tentar impedir os planos de Deus e atingi-lo de alguma maneira. A nossa geração, irmãos, é um sonho de Deus. Você nasceu no coração de Deus. Ele te poupou e te trouxe até aqui para te fazer livre a fim de cumprir o destino nele. E não dá para vivermos, irmãos, de puxadinho. Não dá para vivermos querendo tapear as coisas, porque Deus sonda a intenção do meu e do seu coração. Deus quer fazer algo novo. Deus quer fazer algo diferente na nossa vida. Irmãos, quando nós olhamos para a situação em que nós estamos vivendo, a gente percebe o quanto nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. E voltar-se para a palavra de Deus não significa que você tem que aprender algo novo. Tudo isso que você já tem de informação é algo que Deus quer usar para fazer de você totalmente diferente daquilo que você é. Mas alguém pode dizer: mas Eliseu, eu não sou tão ruim quanto você está dizendo aí. Amém, glória a Deus. Mas você pode ser muito melhor daquilo que você é. Nós precisamos melhorar a cada dia, nós precisamos melhorar e sempre. E nessa melhora é olharmos para dentro de nós mesmos, irmãos, e contemplarmos aquilo que nós temos feito para tentar negociar o inegociável. Nós não podemos, irmãos, ficar negligente a essas coisas, mas atentarmos verdadeiramente para os propósitos de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos, quando Jesus voltar, Ele vai realmente buscar aqueles que têm uma obra e uma obra legal nele, uma obra que Ele agrada, uma obra que Ele satisfaça, uma obra em que Ele reconheça a verdadeira adoração, o verdadeiro sentido, o propósito de estar ali servindo ao Senhor. E nós precisamos abraçar essa mensagem da cruz e fazer dela, irmãos, algo que nós possamos nos alimentar todos os momentos da nossa vida, todos os segundos da nossa vida. Porque caso contrário, quando nós esquecemos da palavra de Deus, quando nós deixamos de comer dessa palavra, saturar dessa palavra, vivermos a diferença nele, nós vamos cada vez mais nos afastando. E o pior, que em muitos casos nós acostumamos de fazer as coisas simplesmente para tapear,
simplesmente para cobrir, simplesmente para viver um faz de conta. Você pode até enganar o pastor, você pode enganar o seu discipulador, mas uma coisa, o Espírito Santo de Deus, ele conhece você e ele sabe você. E na curva, ele vai pegar você. E não queira cair na mão do Espírito Santo, na mão de Deus. Porque, irmãos, viver de aparência é muito bom. Viver de aparência é muito legal. Mas, irmãos, a pior coisa é quando nós vivemos essa mentira. Porque a pior coisa é viver com mentira. Porque essa mentira, irmãos, nos traz uma ansiedade terrível. Por quê? Porque eu minto hoje. O pastor Alan liga para mim, Eliseu, eu preciso falar com você. Hã? Como é que é, pastor? Não, passa aqui no meu gabinete que eu preciso falar com você. Meu Deus. Descobriu a minha tapiação, descobriu. E aí você já fica imaginando, quando entrar na sala, ele vai me perguntar, está tudo bem? Eu falo, está tudo bem. E aí eu vou contar uma outra mentira para... Aí quando chego na sala, boa tarde, pastor, boa tarde, tudo bem? Ei, deixa eu te falar, o que você está falando, meu irmão? Hã? Você quer falar o que mesmo? Não, eu quero... Aí vem o alívio, mas aí vem um outro pensamento, eu preciso continuar com a minha mentira. Amados, a pior coisa é quando nós tentamos viver em mentira, porque viver em mentira é viver tapando as coisas, cobrindo, irmãos, coisas que não é para cobrir. A gente precisa de transparência para viver a realidade do Evangelho em nós. Queridos, é muito bom servir na casa de Deus com os louvores. É muito bom servir a Deus dizimando, ofertando, consertando as coisas. Isto é maravilhoso. Mas não faça isso, queridos, como algo que é jeitinho para poder entrar no céu. Porque na hora... irmão, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Para onde que eu vou? Dá um de Eliseu sem braço, para não falar aqui outra coisa. Aí para onde que eu vou? Para o inferno e seus anjos. Preparado para eles. É para lá que você vai. Então, irmãos, nessa noite é uma noite de reflexão. Porque, conforme diz Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha. Olha o texto que está dizendo: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. É puxadinho? Livre-se disso. É jeitinho para entrar no céu? Livre-se disso. Mas vai dar problema, eu sei que vai. Rasga o seu coração para Deus, rasga o seu coração para quem for necessário, mas fale a verdade. Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado. Olha só, ele fala do pecado. Depois de nos livrar daquilo que nos atrapalha. Tem coisa que nos atrapalha na caminhada cristã, e é justamente o jeitinho para resolver as coisas, é para tapear, é para... papai usava uma palavra, é para engambelar. E a gente fica querendo fazer isso com Deus, mas o texto continua dizendo: do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Você tem uma proposta. E qual é a proposta que você tem? Viver eternamente com Cristo, reinar com Ele para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Essa é a proposta.
E para fazer isso, irmãos, para vivermos isso, a gente precisa se livrar de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e correr depressa para os pés de Jesus e falando: Jesus, eu quero viver uma nova vida. Eu quero desmanchar tudo. O que eu fiz até agora foi só para tapar buraco. Eu quero agora viver de verdade diante do Senhor. Mas isso eu não posso fazer. É só você que pode fazer com você mesmo. Não, eu não posso. O pastor não pode. O seu discipulador não pode. Não, é só você. Há um texto em Apocalipse, em Apocalipse que diz, se eu não me engano, Apocalipse 13:20, que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Sabe, Jesus quer entrar na minha e na sua vida. Agora você precisa dar legalidade a Jesus para que de fato seja verdade. O que nós estamos propondo a você nessa noite é que você não viva de jeitinhos, mas que viva a realidade de Jesus na sua vida. Porque só aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Nesta noite, eu quero que você comece a falar com Deus. Quero que você comece a falar com o Senhor. Sabe, queridos, eu não estou aqui para acusar você, eu não sei da sua vida, eu não sei o que você tem feito, eu não sei se você tem feito alguns puxadinhos, alguns jeitinhos, gambiarras para poder entrar no céu, mas nessa noite a reflexão que eu trouxe para você é que não existe jeitinhos para você entrar no céu. Só existe um caminho, esse caminho é Jesus. E esse caminho está para você aberto nesta noite, lhe proporcionando a oportunidade de você entrar e passar por ele. Esse é o caminho da cruz. E se for preciso você rasgar o coração, descer do seu pedestal, desça. É melhor descer do que você entrar no inferno. Toma a decisão nessa noite de render-se totalmente a Jesus. Toma a decisão de você fazer as coisas que precisam ser feitas e de maneiras duradouras. E duradouras, eu estou falando para a vida eterna. Pai, nessa noite nós somos gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos trouxe a esse lugar. Obrigado, Jesus, porque já ouvimos a Tua palavra aqui, através dos louvores. Obrigado, Jesus, porque o primeiro louvor nos disse que dentro de nós existe um leão rugindo forte. E a Tua palavra, nesse ano da cruz, nos diz que estou crucificado com Cristo. Logo, Cristo vive em mim. Eu quero viver a realidade de viver isso, Deus. Mas não só eu, quero que meus irmãos participem desse relacionamento com o Senhor e viva de verdade o melhor que nós possamos oferecer nessa terra ao Senhor. Ó Deus, que eu possa desmanchar tudo aquilo que eu construí de maneira equivocada para ser de aparência. Eu não quero viver de aparência. Então faça com que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, nos nossos corações, de forma a mudar a nossa proposta de servir, ó Deus. Que nós possamos realmente servir de todo o nosso coração. Ah, Jesus, quando nós olhamos para o nosso coração e nós vemos lá estampado, Deus, o Senhor como um leão rugindo dentro de nós, aí nós compreendemos que não há ferrolhos, não há portas, aí tudo se cai diante de nós. Ah, Jesus, mas para que isso realmente possa tornar uma realidade, eu preciso desmanchar tudo que é ruim, porque senão não tem como eu passar. Mas no nome de Jesus, dispensa esta igreja, ó Deus, o Teu Espírito Santo sempre, para que nós possamos reconhecer as verdades do Evangelho
e viver em novidade de vida. Nos abençoe em tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Aleluia.